E não passou por vocês uma outra... Vocês também não precisam responder se não quiser. Não, pode falar assim. Uma outra opção? Passaram Passaram. outras, várias opções. Passaram. Outras. Eu tenho agonia. Entendeu? Passaram. Só que a gente não fala de voto com ninguém. Sim. Você pode me ver conversando o dia inteiro com a Carol, a gente tá o dia inteiro falando de filho, de trabalho, disso, daquilo, mas eu não falo meu voto pra ninguém. Até porque se eu conversar com você e você falar pra mim que você vai votar numa pessoa e for a mesma que a minha, eu vou ficar me sentindo muito mal das pessoas acharem que eu combinei com você. Ou se Então eu você nem quero fa- saber. Eu Ou nem se quero você fala saber. pra mim que você vai votar em fulano, né? Se eu vou votar no Diego. Depois eu tô o dia inteiro conversando com ele na minha cabeça. Sabendo que ele vai ser votando, votado, Caramba. entendeu? Puta, eu tô aqui, eu sei, Não vou É, falar. fica meio... não posso falar. É, pô, você já conversou com fulano? Alguma Sim, coisa sim, acaba tem. acontecendo. Cara, e pior que eu tô fazendo esse papel. Eu chego às vezes para pessoas e falo, meu, você já conversou com fulano? Tenta conhecer, Tenta porque conhecer. o cara é legal. Parece que, às vezes tiveram, mas é um cara legal, tenta conversar. Isso que rolou com o Domini e com o Victor, você viu, cara? Os caras trocaram uma ideia hoje. E se na semana que vem se votarem, meu, ok, é isso, a gente tá aqui pra votar. Olha, a gente não entrou nem pra fazer cena, do tipo assim, vamos armar. A Carol conversou com a gente e ela falou, ó, parecia que vocês entraram pra fazer uma cena, aí a casa ficou, realmente a casa afastou da gente, não E não foram foi a gente todos. que afastou da É, casa. não foi a gente que afastou da Porque o casa. pensamento que vocês tiveram não é que a gente considera que está errado. E sobre a questão do Everton fazer o bom dia todo dia, eu falei exatamente isso. E eu falei pra Carol também. Não é um problema você fazer isso. Não é um problema você ser você. Mas já aconteceu uma situação. Às vezes a pessoa não analisou aquela situação como vai ser minha opção de voto. Mas se não aconteceu nada, a gente está na mira. Se você continua fazendo mais coisas, às vezes a pessoa precisa só disso aqui, pra gente ser mais um ponto. Então, precisa dosar. Igual no dia que aconteceu, a gente conversou. Isso foi... E a gente não recuou, a gente não voltou atrás, a nossa opção de voto era eles, e a gente tentou conversar com eles. E ontem ela falou que a gente chamou ela de amiga e tal, e aconteceu. O dia que eu tentei conversar com ela foi lá na Prova das Mulheres, e todas as vezes que eu falei com ela, eu chamei ela pelo nome. Mas justamente por isso, porque a gente falou para algumas pessoas, aqui tem o jogo e aqui tem a convivência. Não é porque vocês votaram na gente que eu vou simplesmente jogar a sua comida do lado e falar, se vira aí, eu não olho na sua cara. Porque isso precisa acontecer, tem que acontecer a convivência. Mas deixa eu terminar. Não, só para eu concluir isso. Tá. No dia que aconteceu, eu não acho que a gente entrou para fazer VT. E eu não acho que a gente também estava numa situação muito tranquila com as opções que a gente tinha. Porque se a gente pudesse dar uma coisa boa para alguém, a gente ia dar uma coisa boa para alguém. Mesmo que tinha a opção de trocar. Mas eu tenho na minha concepção, e a gente conversou isso no mesmo dia, o Everton é muito incisivo. E não que eu não tenha errado também. Mas o Everton é muito incisivo e isso era uma pauta que a gente tinha conversado muito antes de entrar. Não é o que você fala, é o jeito que você fala. Então, assim, e outra coisa que é o que eu ia falar com relação à minha pessoa que eu aprendi e que não que eu recuei, que quando eu respondi a Giovana sobre a questão do de férias com o ex, foi porque ela falou pro Everton, tá feliz agora? Quando ela pegou o quarto. E eu respondi. Por isso que ontem, quando ela foi falar com ele, eu não reagi. Não reagi, a gente saiu e aí ela falou, ai, não dá pra falar com vocês. E saiu. Porque é exatamente isso. Quanto mais você entende que a pessoa quer briga com você e você dá palco pra ela, ela faz o show. Então, eu não acho que a gente estava certo na situação. Não acho que a gente está totalmente errado. Mas eu, particularmente, eu estou com o Everton. Ele é a minha pessoa aqui dentro. Mas eu também discordo sobre a fala de falar assim, você está aqui, mas você só vai ficar aqui uma semana. Não é a gente que decide isso. É uma coisa muito firme para se falar. Mas tem a questão do nervosismo. Tem a questão do nervosismo, tem a questão de como a outra pessoa vai reagir. E ali na hora você não pensa e vai, acontece, fala isso e aquilo. Mas assim, não que a gente tenha recalculado a rota e não que a gente tenha recuado. Hoje a gente pode ter mais opções de votos, principalmente com tudo que aconteceu. Mas, de início, a gente tentou se aproximar, não no dia que a gente só conversou com eles, como depois. Essas trocas, essas coisas mínimas com eles que eles não permitem. Então, assim, se você não olha na minha cara, eu não vou colocar um café para você todo dia e falar, ai, tô aqui para te servir. Não vai acontecer. A gente vai ter impasse com algumas pessoas. A questão de a gente ficar afastado foi porque a casa se afastou da gente justamente por conta da situação. E a gente falou, a gente não vai forçar. A gente vai falar com quem vem falar com a gente. Quando as pessoas virem falar com a gente vai mostrar o que a gente é e para que a gente veio. Porque ali foi uma situação. E não que anule tudo e todo o pensamento de todo mundo, mas aquilo foi uma situação. Aquilo não é a gente. Sim, mas é que nem você falou. Aqui é isso aqui que a gente precisa.
Por quê? Porque aqui ninguém tem passado.